Fala galera, tá precisando de um software de gestão de academias especificamente para treinamento funcional? Nesse vídeo eu vou ter um papo bem informal com o João para apresentar algumas funcionalidades do sistema. Curtiu? Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para acessar xtfsistemas.com.br, onde você terá acesso a 30 dias free do sistema. E aí galera, tudo certo? Estou aqui com o professor Rafael Mafra, mais uma vez. O Rafa que é parceiro do Treino em Foco. Temos um curso em conjunto aí, né, Rafa? Isso. Fizemos aí sobre treinamento funcional, LPO. A galera que acompanha o Treino em Foco já conhece, Já né? conhece, já. Só que hoje nós estamos aqui para fazer uma série de vídeos, galera. E uma série de vídeos que vai resolver alguns problemas do povo aí, né, Rafael? Que nós imaginamos e acreditamos contribuir, né? Para resolver alguns problemas aí, né? Resolver e qualificar, né? Como é a busca do site aí, do sistema, né? O Rafa vai mostrar para vocês agora, nós vamos começar aqui a discutir um software, um sistema, não sei como é que tu está tratando, software, sistema, software, a gente chama de sistema, mas é um software de gestão de academia, né? E o Rafa vai apontar para vocês algumas situações, porque na verdade, Rafa, conversando contigo em outras situações, até antes nós gravarmos aqui, há meses atrás, tu colocava algumas dificuldades na tua atuação na XTF, né? Exato. Algumas dificuldades gerenciais, de treinamento, parte técnica do treino. E foi isso que me parece, se eu estiver errado tu me corrija agora, e o Jefferson não vai editar isso, até para ver que a gente também tem as falhas, mas me parece que surgiu a partir de problemas reais, né, da tua prática de atuação na XTF, lá gerenciando o treino, e aí tu pensou em tentar agilizar o processo, é algo nessa dinâmica, assim, nessa Isso, ideia? João. Que na verdade a minha carreira ela começou como personal trainer lá na Health, né, na Health Corporation. Então a minha ideia sempre foi trabalhar com treinamento individualizado, né? Eu sempre gostei disso e achei que esse é o melhor caminho para se atingir o objetivo de cada cliente. E aí quando eu abri a Academia XTF há 5, 6 anos atrás, minha ideia foi trabalhar com treinamento funcional, mas com treinamentos individualizados, cada um dentro do seu objetivo, das suas limitações, das suas necessidades. E aí lá no começo a gente fazia isso e dava um trabalho danado que a gente fazia tudo em planilha de mito. Iniciamos no quadro, escrevendo treino por treino de cada cliente de cada dia. Dá uma trabalheira. Não, a gente tinha que chegar 1 hora antes para escrever no quadro. Aí depois a gente teve a ideia de fazer em planilha de Excel, e aí tu abria uma planilha e ia colocando os treinos da galera em uma TV grande. Já agilizou um pouco. Já ficou mais profissional, né? E aí a gente teve a ideia de desenvolver um sistema que fizesse isso pra gente, onde eu montasse para cada cliente a sua sequência de treino, dentro da sua necessidade, dos seus objetivos, e o sistema fosse passando esses treinos conforme o cliente fosse aparecendo, ou seja, eu conseguiria administrar a agenda desse cliente e também os treinos dele. Porque treinamento funcional sendo aplicado de forma coletiva é o que tem no mercado hoje de realidade. E a gente queria uma proposta diferente. A gente acredita que o treinamento direcionado para o indivíduo ele é muito mais efetivo do que um treino na coletividade. Eu não estou aqui dizendo que treino coletivo não é eficiente. Ele é, só que eu acho que a gente pode ser muito mais eficiente quando a gente estrutura o treino pensando em variáveis moduladoras, não só em tempo de tensão e intervalo recuperativo, e sim em ordem dos exercícios, em amplitude, execução, tudo isso a gente consegue controlar a partir desse sistema que a gente desenvolveu lá com aquela necessidade lá do começo. Legal. Então a ideia é tentar controles de cargas individualizados e o sistema agilizando esse processo para que o profissional possa ter um controle um pouco melhor, uma gestão um pouco melhor da aula coletiva, mas com as cargas individualizadas, algo nesse sentido? Exato, João. Na verdade, é estruturar de uma forma geral. Uma das coisas que a gente não colocou para controle aqui no sistema é carga quilagem. Isso a gente não coloca. Por quê? Porque em algum momento, por exemplo, vamos usar o supino, que é uma nomenclatura fácil para todo mundo entender. Em um determinado treino, esse supino está no início do treino, em outro momento ele vai estar no final do treino. Então, quando eu definir quilagem para esse cliente, talvez eu esteja subestimando ou superestimando. Então, foi a única variável que a gente não deixou para o sistema definir. Agora, número de repetições, tempo de tensão, número de séries, isso a gente consegue trabalhar de forma bem variada e controlada. Individualmente, né? Individualmente, cada um com o seu. Lógico que a gente tem as funções aqui para treino coletivo, né? Dentro da estrutura da XTF a gente tem também uma parte coletiva do treino e o sistema ele também abrange isso com timer, com outras funções que são bem bacanas para esse tipo de treino. Não, legal. Quando eu te coloquei carga, eu não visualizo carga, quilagem em si, mas o grau de esforço total, Exato, né? As variáveis
variáveis que definem o esforço da sessão de treino. Sim, até pela variação do exercício, né? Por exemplo, posso fazer um shoulder press, eu posso fazer um push press, posso fazer um push jerk, então isso já é uma variação da carga no movimento, né? Tanto em amplitude quanto em complexidade. Claro, correto. Vamos começar então a mostrar para o pessoal aí como é que tu elaborou o sistema para ir justamente fazendo essa gestão? Vamos lá. Inicialmente o sistema ele partiu só com a parte técnica, só com a parte de estruturação de treino, né? E como o início ele foi feito só para XTF, então a gente lá na primeira versão, na primeira geração dele, a gente pensou única e exclusivamente a estruturação de treino. E aí, com o decorrer do processo, a gente aplicou também outros processos com a agenda, administração financeira, que é algo que a galera pediu para utilizar na academia deles. Então a gente pode começar falando, João, da agenda, né? De que forma que eu vou começar a estruturar todo o processo sem entrar na parte técnica ainda. Então, dentro da agenda lá, a minha academia, por exemplo, ela trabalha com horários 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Aqui eu consigo definir quais são os clientes que vão estar naquele dia, certo? Então aqui eu consigo adicionar clientes aqui nesse horário, por exemplo, vou abrir esse horário aqui, que é do professor Benhur. Então aqui já está aparecendo os alunos agendados para esse horário, e se eu quiser adicionar alguém, eu vou ali e adiciono, apareceu ou ligou dizendo que vai querer treinar em tal horário, aí a recepcionista pode atender. Seria um aluno novo ou um aluno que já treina no outro horário? Por exemplo, ele treinaria, exatamente, ele treinava em outro horário e pediu ou precisa trocar o horário dele, rapidamente eu consigo adicioná-lo ao horário e isso já vai vir com o treino dele. Cada cliente tem o seu treino, com os seus exercícios dentro dos seus objetivos, né? Lógico que os exercícios eles não são tão variados quanto na musculação, né? Porque a gente trabalha mais com peso livre, e aí isso a gente acaba tendo uma repetição de exercícios dentro das variáveis. E esses treinos, eles são, como tu colocas agora aqui na tela, eles já são previamente programados pelo professor, ele vai fazendo um histórico? Eu vou te abrir aqui, exato. A DAI aqui, ela já tem os treinos que estão estruturados para ela. Aqui em cima tem a ordem que eu planejei para ela, então eu estruturei os treinos, né? Mas eu quis que ela aplicasse o treino nessa ordem. Primeiro treino 7, depois o primeiro treino 4, 7, 10, 5, 8, 11, 6. Hoje o próximo treino dela, por exemplo, é o 6, está sinalizado aqui, né? Então vai ter thruster, passada, butterfly sit-up, no primeiro drop. Dá para observar aqui que ela tem os timers individuais, por exemplo, quando estiver lá no telão, ela dá o play e o tempo dela vai estar rodando para ela, enquanto dos outros vai estar rolando o tempo dele. E aí trabalha com a ideia do telão para os alunos terem exatamente. Assim que a gente, depois eu vou mostrar ali, quando a gente abrir a agenda no horário, cada aluno vai estar com o seu treino lá e esse treino está sendo exposto ou no computador ou no telão que tem, uma TV que tenha na academia, e cada um vai gerir o seu tempo, né? Tá, Rafa, assim, quanto ao sistema, acredito que eu estou entendendo bem como é que é a funcionalidade e a agilização dos processos que ele consegue contribuir com o profissional. Mas e a galera que está treinando lá, como é que ela vê o treino, como é que ela observa isso e o sistema contribuindo com ela no telão, como tu tinha falado, numa televisão, como é que o profissional daí faz esse controle e o próprio cliente, né, consegue observar isso? Tá, João, olha só, vou te falar do processo como um todo, né? Eu vou pegar aqui um horário que já passou, por exemplo, dia 9 aqui, terça-feira, às 7 horas da manhã. Então eu defini que por aula eu atendo 20 pessoas, então está me dizendo que restam 12 vagas, tem 8 pessoas aqui no horário, certo? Então eu vou abrir ele aqui, eu como professor já tenho uma visão geral do que vai rolar hoje. Esses quadradinhos aqui, João, eles trazem o que é do treino do cliente, por exemplo, aqui é iniciante nível 1, aqui mais um iniciante nível 1, e assim eles vão, aqui por exemplo, calistenia nível 3, calistenia nível 1, ele vai, já para eu ter uma noção do que é. Quem são os meus clientes que vão estar naquele Exatamente. Aqui, como já rolou o check-in da galera, já vai estar o nome aqui, mas eu vou tentar demonstrar aqui como é que funciona. Aqui é o telão aberto, digamos. Isso que eles vão ver lá no telão. Exatamente. Digamos que essas pessoas que estão aqui, elas já chegaram e já deram o check-in delas. Digamos que chegou mais uma pessoa, a Alice, por exemplo, chegou aqui, a Alice Mafra, certo? Certo. Ela vai clicar, se ela souber o código dela, ela digita o código dela, senão ela digita o nome e isso vai trazer
o número dela. Ela dando Enter, ó, o sistema já vai lá contabilizar uma aula dela, ela utilizou, pegou a próxima aula que era da sequência que nós tínhamos estruturado e aparece o treino aqui. Já trouxe então, isso. Então é um ponto muito positivo que eu não vou precisar de catraca. Rafa, e se o cliente estiver atrasado? Eu dou um prazo, você consegue definir isso até 10 dias, não precisa bloquear treino. A partir de 10 dias, quando o cliente que está bloqueado por falta de pagamento digitar, o treino dele não vai aparecer, vai dizer que para ele procurar a recepção para verificar o que está acontecendo. Então, é um facilitador para eu controlar justamente a inadimplência, quem está... Às vezes o cliente trancou, voltou e não destrancou, e aí veio ali dar o Enter e não aparece. No caso de quem tem agendamento de treino, João, por exemplo, a Alice não era hoje, não era nesse horário hoje, era amanhã, só que ela se confundiu e veio. Pô, não vou mandar meu cliente embora se eu tiver essa facilidade aqui. A Alice vem, digita aqui, o que vai acontecer? O treino dela que estava agendado para amanhã, automaticamente o sistema já joga para cá. Não vai mais estar amanhã. Se eu quiser amanhã, eu vou ter que ir lá na agenda e editar para aquele dia. O professor pode dizer, beleza, pode dar check-in ali ou não. Né? Quando é por agenda, o sistema ele vai pedir autorização, aí o professor só libera com a senha dele. Se não, é só tocar o treino. Então, é um facilitador bem grande. Na XTF a gente utiliza uma TV grande de 51 polegadas lá pendurada na parede, embaixo do computador a galera vai dando check-in e vai dando. E assim eu tenho controle de presença. Vocês têm uma situação assim, até quanto tempo ele pode chegar atrasado, fazer o check-in e ingressar na aula? Se a gente não tem essa política ali, acho que a gente atrasado, posso? A gente sinaliza para o cliente que ele vai perder uma parte do treino. O que acontece é que acabou o horário, acabou o treino dele, então ele vai perder uma parte, né? Mas isso é política de cada academia, né? Fala, você faz um próximo horário, o cara chegou 35 minutos depois de começar uma aula de 1 hora, espera o próximo horário. Mas o grande lance é que dispensa a catraca, né? Porque ele precisa disso para o treino, para saber qual é o treino, e ao fazer o check-in, ali fica o controle, na verdade. Exatamente, né? Eu tenho controle por utilização do sistema e por login, né? por acesso, por check-in. Então, é um facilitador e sem tu gastar mais por isso, porque a catraca tem um custo alto, o software da catraca também tem um custo alto e isso aqui vai te evitar muito problema. Na própria parte técnica da coisa acontecendo, que é a aula em si, o treino em si, tu já faz esse controle, exatamente, tudo numa mesma ferramenta. Show. Aqui o sistema ele tem uma função que eu acho bem interessante e é de sinalizar quando algum exercício está repetido de um treino para o outro, na sequência. Por exemplo, aqui no treino 7, ela fez o push-up, o apoio solo, e nesse treino aqui ele está repetindo. Porque às vezes eu mudo a ordem dos treinos e pode acontecer isso, de repetir. E aí o professor tem a liberdade de entrar aqui, se achar necessário, e editar esse treino. Por exemplo, no lugar de push-up, aí eu vou pensar num outro movimento, que tem o mesmo padrão. Dentro do treinamento funcional a gente acaba buscando padrões de movimento, de empurrar, né? Eu poderia aqui, por exemplo, colocar um all ball, por exemplo, que é lançar a bola, né? E aí eu substituo ele. E tu já tem uma relação de exercícios aí previamente programada? Tem, e pode ser adicionado. Sim, pode ser adicionado quantos quiser também. E aí eu substituí o exercício lá que estava repetindo. Na verdade eu acabei botando um outro que tinha aqui, mas eu posso substituir dentro da necessidade. Como eu botei o all ball, ele já tinha no anterior, ele também vai me sinalizar e assim eu vou organizar. E aqui, cada vez que o cliente completar essa ordem toda aqui, vai me aparecer, vai sinalizar, olha, ele já fez uma vez a sequência toda. Mantém. Né? Rafa, quanto tempo vocês deixam para cada cliente para trocar treino? Depende. Por exemplo, a Dai aqui, ela tem 3, 6, 9 treinos. Se ela vir 2 vezes na semana, ela vai levar 1 mês para fazer o mesmo treino que ela fez no primeiro dia. Exatamente. Então, para ela, eu vou deixar ela rodar mais vezes, até que os movimentos que ela esteja executando nessa ordem aqui estejam dominados. Não é por tempo, e sim por domínio de movimento. Não adianta eu passar para um novo treino onde ela vai ter movimentos que ela não esteja dominando ou que os bases para esse exercício não estejam dominados. Então a gente usa isso como critério. E a mesma coisa pode acontecer para a pessoa que treina 5 vezes na semana. Com 9 treinos, a cada 2 semanas ela está refazendo o treino, então o processo dela vai ser muito mais rápido do que quem vem 2 vezes na semana. Então a frequência semanal, de certa forma, ela já está compondo essa estratégia, né? Porque ela vai rodar o ciclo até que ela domine o movimento. Exatamente. Aquela etapa que ela faz, ela já está suprimida, no sentido que
cumpriu a meta daquela etapa, agora passamos para a próxima etapa. Isso, a gente trabalha na XCF nas estruturações de treino baseado justamente nisso. Baseado justamente nisso, né? Para eu passar para um próximo movimento, eu tenho que ter o movimento anterior dominado. Eles são dependentes dessa base. Não adianta eu querer passar um overhead squat para o meu cliente, que é um agachamento com a barra sobre a cabeça, sem que esse não faça um squat, um agachamento bem feito, né? Então, eles têm as dependências para passar para um novo patamar de treino. Exatamente, né? Exatamente. É que nem eu pedi que o meu cliente... É que nem eu pedi para o meu cliente executar um muscle up se ele não faz um pull-up. Eu preciso ter um bom pull-up para daí ir para um... Eu posso fazer de forma adaptada? Posso, mas é interessante, isso vai entrar tudo dentro do processo pedagógico que a gente adota. Mas o sistema ele permite justamente isso, esse controle de base.